No coração de uma vastidão branca e implacável, onde o silêncio é uma entidade física, quebrado apenas pelo uivo do vento, um homem se movia. Seu nome era Kael, um guarda florestal veterano, um homem cuja face era um mapa de invernos rigorosos e decisões difíceis. Aquela não era uma missão de resgate. Era uma patrulha de rotina, um ritual solitário para monitorar a frágil vida selvagem que teimava em sobreviver naquele deserto de gelo. Mas o que ele estava prestes a encontrar quebraria todas as rotinas, todos os protocolos e, finalmente, redefiniria o propósito de sua vida. No meio de um lago congelado, uma mancha escura se destacava contra a brancura ofuscante. Kael ergueu os binóculos, o frio metálico queimando sua pele. Não era uma rocha, nem a carcaça de um animal. Estava se movendo. Lentamente, ele ajustou o foco e seu sangue gelou por um motivo que nada tinha a ver com a temperatura. Era uma loba. E ela não estava caçando, nem descansando. Ela estava em trabalho de parto. Um espetáculo de vulnerabilidade e força primitiva, acontecendo em um dos lugares mais perigosos que a natureza poderia oferecer. Kael baixou os binóculos, o coração martelando contra as costelas. As regras, gravadas em sua mente por décadas de serviço, eram absolutas: não interferir. A natureza tem suas próprias leis cruéis e indiferentes. O papel dele era observar, catalogar, proteger o ecossistema, não o indivíduo. Mas algo estava terrivelmente errado. Uma loba, um dos predadores mais inteligentes da floresta, nunca daria à luz em um lugar tão exposto. Um lago congelado era uma armadilha mortal, um convite aberto para o frio e para outros predadores. Onde estava sua alcateia? Porque ela estava sozinha, enfrentando a dança frágil entre a vida e a morte sobre uma fina camada de gelo. Esta era a pergunta que ecoava no silêncio. Um mistério que o puxava para uma decisão que ele não sabia se estava preparado para tomar. Para entender o que se passava na mente de Kael naquele momento, para compreender por que a visão daquela loba solitária o abalou de forma tão profunda, precisamos voltar no tempo. Kael era um homem assombrado por um fantasma. Não um fantasma de gente, mas a memória de um filhote de urso anos atrás. Ele o encontrara sozinho, fraco, abandonado pela mãe. Seguindo o protocolo à risca, Kael reportou a localização e se afastou. A ordem era clara: deixar a natureza seguir seu curso. O filhote não sobreviveu. A culpa daquela decisão tecnicamente correta, mas moralmente devastadora, tornou-se uma companheira silenciosa em suas longas e solitárias patrulhas. Aquela falha o moldou, criando um conflito permanente dentro dele, uma guerra silenciosa entre o dever e a compaixão. Do outro lado dessa história, naquela mesma imensidão gelada, estava a loba. Kael ainda não sabia, mas mais tarde ele a batizaria de Aurora. E ela não era uma loba qualquer. Ela era a última fêmea alfa de uma linhagem geneticamente rara, a alcateia da Pedra da Lua, conhecida por sua pelagem prateada quase mística e sua inteligência notável. Sua família, sua alcateia inteira, havia sido dizimada meses antes, vítimas de caçadores ilegais que invadiram o território protegido, deixando um rastro de silêncio e morte. Aurora, grávida e sozinha, conseguiu fugir. Ela se tornou uma exilada em sua própria terra, carregando no ventre não apenas seus filhotes, mas o futuro de toda a sua linhagem. Sua escolha desesperada de dar à luz no gelo não foi uma escolha, afinal. Foi o último recurso de uma mãe sem ter para onde ir, um ato de desafio contra a aniquilação total. Ela estava longe de qualquer toca segura, longe de qualquer abrigo. O lago congelado, por mais perigoso que fosse, oferecia uma visão clara de qualquer ameaça que se aproximasse. Era um cálculo terrível, uma aposta de vida ou morte, onde as chances estavam todas contra ela. E agora, sob o olhar de um humano, o predador que havia destruído seu mundo, ela precisava trazer uma nova vida a ele. A tensão era palpável, uma energia invisível que conectava o homem e a loba através da distância. Um prelúdio para o drama que estava prestes a se desenrolar. O primeiro espasmo visível no corpo da loba foi o sinal.
Kael assistiu imóvel, enquanto a natureza, em sua forma mais crua e indiferente, reivindicava seu palco. E então, um pequeno milagre no meio do deserto branco. O primeiro filhote nasceu, um corpo minúsculo, escuro e molhado, fumegando contra o gelo. Aurora, a loba-mãe, virou-se com um esforço monumental, o instinto a guiando para limpar seu filhote e estimulá-lo a respirar. Mas o inimigo era invisível e já estava atacando. O frio. A temperatura, muitos graus abaixo de zero, era um predador silencioso. Através das lentes, Kael viu o pequeno corpo tremer violentamente, uma convulsão incontrolável. O vapor frágil da sua primeira respiração desaparecia quase instantaneamente no ar cortante. O pelo molhado do recém-nascido começou a congelar, formando uma fina camada de cristais de gelo. A vida estava se esvaindo antes mesmo de ter a chance de começar. Para Kael, aquilo foi um soco no estômago. A imagem do filhote de urso que ele deixou para trás anos antes invadiu sua mente com a força de uma avalanche. Ele se lembrou do silêncio que se seguiu à sua partida, da culpa que o corroeu por dentro, da sensação de que o protocolo, por mais lógico que fosse, havia servido apenas como uma desculpa para a inação. Agora, ele via a mesma cena se repetindo. Um pequeno ser, indefeso, lutando uma batalha perdida contra um elemento implacável. O manual gritava em sua mente: afaste-se, observe, relate. Mas seu passado, seu fantasma pessoal, gritava mais alto: faça alguma coisa. Desta vez, faça alguma coisa. O conflito interno era uma tempestade tão violenta quanto a que se formava no horizonte. Ele baixou os binóculos. A decisão estava tomada. Ele iria intervir. Quebrando anos de treinamento, décadas de regulamentos e a regra de ouro de sua profissão, ele começou a se mover. Cada passo sobre o lago congelado era calculado, lento, um teste à fina camada de gelo e à paciência de uma mãe em seu momento mais vulnerável. Ele não se aproximou como um humano, um guarda florestal, um predador superior. Ele tentou se mover como parte da paisagem, como uma rocha deslizando, como o vento. A reação de Aurora foi imediata e instintiva. Um rosnado baixo, gutural, vibrou no ar gelado, não um som de agressão, mas de aviso desesperado. Seus olhos amarelos, antes nublados pela dor do parto, agora estavam focados nele, afiados como cacos de vidro. O aviso era claro: não se aproxime mais. Mas ela estava fraca demais. Seu corpo tremia não apenas de frio, mas de exaustão. Ela estava dividida entre a necessidade de proteger seu filhote já nascido e a urgência de dar à luz os próximos. Kael parou a uma distância que ele julgou ser o limite do respeito e do perigo. Ele não olhou diretamente nos olhos dela, um sinal de desafio no mundo animal. Em vez disso, começou a trabalhar. Usando sua pequena pá de neve de emergência, ele começou a cavar e empilhar a neve, criando uma barreira improvisada contra o vento cortante que vinha do norte. Era um abrigo rudimentar, patético contra a fúria da natureza, mas era algo. Era um gesto. Aurora o observava, o rosnado diminuindo para um gemido baixo, uma mistura de desconfiança e, talvez, uma centelha de compreensão. Ela viu que ele não estava se movendo em direção a ela ou ao seu filhote, mas criando proteção. Quando a parede de neve estava alta o suficiente para desviar o pior do vento, Kael deu um passo além. Ele abriu sua própria mochila, o som do zíper ecoando no silêncio, e tirou um pedaço de carne seca de sua ração de emergência. Ele a jogou suavemente sobre o gelo, a uma distância segura dela, mas perto o suficiente para que o cheiro a alcançasse. Era uma oferta de paz, um gesto que transcendia as barreiras entre as espécies, uma admissão silenciosa de que ele entendia sua fraqueza, sua fome, sua necessidade. E como se o drama entre o homem e a loba não fosse suficiente, o céu começou a mudar de cor. O azul pálido deu lugar a um cinza pesado, opressor. O vento, antes um uivo constante, começou a ganhar força, trazendo consigo os primeiros flocos de neve, duros e rápidos como agulhas. Uma nevasca se aproximava.
Não uma nevasca qualquer, mas uma daquelas tempestades que podem reescrever a paisagem em questão de horas, apagando rastros, derrubando árvores e selando o destino de qualquer um tolo o suficiente para ser pego ao ar livre. Kyle estava preso. Sua decisão de ajudar acabava de se transformar em uma luta compartilhada pela sobrevivência. Ele, a loba e sua ninhada recém-nascida estavam agora à mercê da tempestade, juntos, naquele palco de gelo. A natureza não esperou por uma decisão. A tempestade desabou sobre eles com a fúria de um deus esquecido. O vento, antes um assobio, transformou-se em um rugido que engolia todos os outros sons. A neve deixou de ser flocos e se tornou uma parede branca e sólida que reduzia a visibilidade a poucos metros. O pequeno abrigo que Kyle construíra era agora a única coisa que separava a pequena família da aniquilação total. Dentro daquele refúgio precário, o drama da vida continuava, indiferente ao caos lá fora. Aurora, ofegante, deu à luz mais 2 filhotes. Agora, eram 3 pequenas vidas, 3 chamas frágeis piscando contra um furacão de gelo. Kyle se encolheu do outro lado da barreira de neve, o corpo protestando contra o frio que se infiltrava por cada costura de sua roupa. Ele não podia acender uma fogueira no gelo, não podia fazer mais nada além de esperar. Ele observava a loba, uma silhueta escura e trêmula, cuidando de sua ninhada com uma energia que parecia vir de um lugar além da exaustão física. Ela os limpava, os aninhava contra seu corpo, oferecendo o pouco calor que lhe restava. Mas era uma batalha perdida. O frio era um oceano, e o calor de seu corpo, uma gota. As horas se arrastaram, cada minuto uma pequena eternidade. A noite caiu, mas a escuridão não trouxe alívio, apenas uma nova dimensão de terror. A nevasca era tão intensa que o mundo se tornou um borrão de branco e preto, iluminado apenas pela lanterna de cabeça de Kyle, cujo facho de luz mal conseguia perfurar a cortina de neve. Ele via os pequenos corpos dos filhotes amontoados, tremendo sem parar. E então ele notou. Um deles, o menor, o último a nascer, estava tremendo menos que os outros. No início, Kyle pensou que poderia ser um bom sinal, um sinal de que ele estava se aquecendo. Mas logo a verdade gelada o atingiu. O filhote não estava se aquecendo, estava desistindo. O tremor violento é a última defesa do corpo contra a hipotermia. Quando ele cessa, é porque o corpo não tem mais energia para lutar. A morte está próxima. O pesadelo de Kyle estava se materializando diante de seus olhos, em câmera lenta, o filhote de urso. A imagem voltou, nítida e dolorosa. Ele se lembrou de ter se virado, de ter seguido o protocolo, de ter deixado um pequeno ser vivo para morrer sozinho. E agora, o universo lhe apresentava a mesma escolha, mas em circunstâncias ainda mais cruéis. Aurora também percebeu. Com uma gentileza que contrastava com sua natureza selvagem, ela cutucou o filhote imóvel com o focinho. 1, 2, 3 vezes. Não houve resposta. Ela soltou um ganido baixo, um som que não era de lobo, mas de mãe. Um lamento que perfurou o coração de Kyle mais fundo do que qualquer vento gelado. Naquele som, ele não ouviu um animal. Ouviu a personificação da perda, da impotência, da dor que ele mesmo carregava há anos. Foi o ponto de ruptura. O protocolo, as regras, o medo. Tudo se desfez. Só restava uma verdade. Ele não podia deixar acontecer de novo. Não daquela vez. Em um movimento que desafiava toda a lógica e instinto de autopreservação, Kyle se levantou e deu um passo em direção à loba e sua ninhada. Aurora levantou a cabeça instantaneamente, os lábios se contraindo para mostrar os dentes. Um rosnado profundo, ecoando em seu peito. Era a última linha de defesa de uma mãe, um aviso final. Mas Kyle não parou. Ele ergueu as mãos abertas e vazias, um sinal universal de que não carregava armas, de que não era uma ameaça. Ele falou, a voz baixa e rouca, as palavras se perdendo no rugido da tempestade, mas o tom era claro. Era um apelo. Ele se ajoelhou no gelo a poucos centímetros da família. Seus olhos não estavam no filhote que se movia, mas naquele que estava perigosamente quieto.
E então ele fez o impensável. Ele estendeu a mão lentamente e tocou o pequeno corpo. Estava gelado como uma pedra. O peito minúsculo, imóvel. Sem pensar, ele pegou o filhote em suas mãos enluvadas, trazendo-o para perto de seu próprio corpo. Aurora ficou tensa, pronta para atacar, mas algo a deteve. Talvez ela tenha visto a desesperança nos olhos do homem, um reflexo de sua própria dor. Talvez, em seu estado de exaustão e luto, ela tenha entendido que aquele ato não era de agressão, mas de desespero compartilhado. Kael puxou a gola de sua jaqueta, expondo seu pescoço ao frio cortante, e colocou o filhote contra sua pele. Usando o calor de sua própria respiração, ele começou a soprar ar quente sobre o pelo congelado, enquanto seus polegares massageavam suavemente o pequeno tórax, uma tentativa fútil e desesperada de reanimação cardiopulmonar em uma criatura do tamanho de sua mão. O tempo parou. Havia apenas o som do vento, o calor da respiração de Kael e o silêncio mortal do filhote. Por um segundo, 2, 10, nada aconteceu. A culpa começou a inundar Kael. Ele tinha falhado de novo. E então um milagre, um espasmo minúsculo, um soluço. O filhote tossiu, expelindo uma pequena quantidade de líquido, e seu peito subiu e desceu em uma respiração fraca e superficial. Ele estava vivo. Naquele momento, sob o olhar atento de uma mãe loba, no meio de uma nevasca apocalíptica, uma confiança frágil como o gelo sob seus pés foi selada. Kael não tinha apenas salvado um filhote. Ele havia provado a Aurora que não era um inimigo. Ele era, contra todas as probabilidades, um aliado. Com as mãos tremendo, não mais de frio, mas de uma emoção avassaladora, Kael segurou o pequeno corpo aquecido por mais um instante. Ele sentiu o coração minúsculo batendo contra a palma de sua mão, uma pulsação rítmica e teimosa que era a mais bela música que já ouvira. Cuidadosamente ele se inclinou para a frente, movendo-se com uma lentidão reverente, e depositou o filhote de volta junto aos seus irmãos. Aurora não rosnou. Ela não se moveu. Seus olhos amarelos, profundos como poços de âmbar líquido, seguiram cada movimento de Kael. Havia neles uma inteligência antiga, uma compreensão que ia além do instinto. Ela viu o homem que poderia ter sido seu fim, o homem que representava a espécie que destruiu sua família, devolver-lhe a vida de seu filho. Com o focinho, ela empurrou o filhote resgatado para mais perto, lambendo seu pelo agora seco até que ele se aninhasse e começasse a mamar. O pacto estava selado, não com palavras, mas com um sopro de vida e um gesto de devolução. A noite que se seguiu foi longa e brutal. A nevasca não deu trégua, transformando o mundo exterior em um inferno branco e uivante. Mas dentro do pequeno e frágil santuário de neve, uma paz estranha se instalou. Kael não tentou se aproximar mais. Ele sabia que a confiança que havia conquistado era fina como o gelo sob eles. Em vez disso, ele se tornou um guardião silencioso. Ele usou sua própria lona térmica de emergência, não para se cobrir, mas para estendê-la sobre a parede de neve, reforçando o abrigo e impedindo que o vento o erodisse. Ele se sentou de costas para a parede, seu próprio corpo servindo como uma camada extra de isolamento. Um quebra-vento humano. Ele comia sua ração em silêncio, o som de sua mastigação quase inaudível contra o rugido da tempestade. E ele observava a Aurora cuidar de sua ninhada com uma dedicação feroz, seu corpo um forno vivo para os pequenos seres que dependiam dela. Ele via a vida em sua forma mais pura. Uma mãe protegendo seus filhos contra todas as probabilidades. E pela primeira vez em anos, o fantasma do filhote de urso não o assombrava com culpa, mas o observava com uma espécie de aprovação silenciosa. Naquela noite, naquele palco de gelo, eles não eram mais um homem e uma loba. Eram dois sobreviventes, dois guardiões, unidos por um propósito comum. O amanhecer chegou como um perdão. O vento cessou, e o silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia ter peso. Kael abriu os olhos, o corpo rígido e dolorido pelo frio, para ver um mundo refeito. A neve fresca cobria tudo com um manto branco e imaculado,
brilhando sob os primeiros raios de um sol pálido. A tempestade havia passado. A aurora estava de pé, esticando os membros alerta. Os filhotes, agora secos e um pouco mais fortes, estavam amontoados, pequenas manchas de vida escura contra a neve. Eles haviam sobrevivido. Mas com o fim da tempestade, o isolamento que os protegera também se foi. A realidade do mundo exterior voltou com a luz do dia. E com ela, o dever de Kael. Ele sabia o que tinha que fazer. Com o coração pesado, ele pegou seu rádio. O aparelho, inútil durante a nevasca, agora emitia um chiado fraco de vida. Ele hesitou, a mão pairando sobre o botão de transmissão. Fazer aquela chamada era reintroduzir as regras, a burocracia, o mundo que quase os matara de volta àquela cena sagrada. Era confessar seu crime de compaixão. Mas ele era um guarda florestal. Havia procedimentos, havia uma cadeia de comando. Com um suspiro, que se transformou em uma nuvem de vapor no ar gelado, ele apertou o botão. Base, aqui é Kael. Câmbio. A resposta demorou, mas veio. Uma voz metálica e distante rompendo a paz. Kael, estávamos preocupados. Qual a sua situação? A tempestade foi severa. Câmbio. Kael olhou para a Aurora, que o observava com uma curiosidade cautelosa. Ele escolheu suas palavras com cuidado. Estou bem. Encontrei uma situação inesperada, uma loba. Deu à luz no lago congelado durante a noite. Ela e os filhotes sobreviveram. Câmbio. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Kael podia imaginar a cena na base. A descrença, a confusão. A voz voltou, mais dura, mais oficial. Repita, Kael. Uma loba deu à luz? No gelo? Isso é impossível. Onde está a alcateia? Câmbio. Ela está sozinha, respondeu Kael a voz baixa. Não há alcateia. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. Kael sabia o que estava por vir. As engrenagens do protocolo estavam girando. A voz finalmente retornou, desprovida de qualquer emoção. Entendido. Protocolo 7 Bravo acionado. A prioridade é a segurança dos espécimes. Uma equipe de extração e reabilitação será enviada para sua localização. Mantenha a área segura e não se aproxime mais dos animais. Aguarde instruções. Câmbio e desligo. As palavras caíram sobre Kael como pedras. Extração, reabilitação. Eram eufemismos para a captura, para uma vida em cativeiro. Ele desligou o rádio, o aparelho de repente pesando 1 tonelada em sua mão. Ele olhou para a Aurora, que agora guiava seus filhotes para longe do centro do lago, em direção à segurança da margem. Olhou para o filhote que ele havia reanimado, aquele pequeno lutador que agora tropeçava desajeitadamente atrás de sua mãe. Kael sabia o que um centro de reabilitação significava. Significava jaulas. Significava que aqueles filhotes nunca aprenderiam a caçar, a liderar, a serem os lobos que nasceram para ser. A linhagem da Pedra da Lua, a linhagem que a Aurora carregava, sobreviveria sim, mas apenas como uma sombra de si mesma, um fantasma genético em uma prisão. A escolha que ele enfrentava agora era infinitamente mais devastadora do que a de intervir ou não, obedecer às ordens, garantindo a sobrevivência física dos lobos, mas destruindo sua essência selvagem, ou desafiar tudo em que acreditava profissionalmente para lhes dar a única coisa que realmente importava, uma chance de serem livres. A liberdade não era uma opção no manual dele, era uma heresia. Cada fibra do seu ser, treinada por décadas de serviço, gritava para que ele ficasse parado, montasse guarda e entregasse os espécimes para a ciência e para a segurança de uma jaula. Seus superiores veriam isso como um sucesso. Os animais foram salvos, o protocolo foi seguido, o problema foi contido. Mas Kael olhava para a pequena família e não via espécimes. Ele via um legado. Ele via a coragem de uma mãe que enfrentou o inferno para dar à luz e a tenacidade de um filhote que voltou da beira da morte com o calor de um sopro humano. Para seus superiores, aqueles lobos eram um problema a ser gerenciado, um item em uma planilha. Para ele eram uma promessa, a promessa de que a natureza, mesmo ferida e encurralada, ainda poderia prevalecer.
E ele, que uma vez falhou em honrar essa promessa, agora tinha uma segunda chance. Não era uma chance de consertar o passado, mas de se recusar a repeti-lo. O zumbido baixo e distante foi o que selou sua decisão. No início era quase imperceptível, uma vibração no ar mais sentida do que ouvida. Mas Kael o reconheceu instantaneamente. Era o som de um helicóptero. A equipe de extração estava a caminho. O tempo havia acabado. Ele não olhou para o rádio novamente. Aquele pedaço de metal e plástico representava um mundo ao qual ele não pertencia mais. Lentamente, para não assustar Aurora, ele começou a recolher suas coisas. Cada movimento era deliberado, calmo. Ele guardou sua lona térmica, sua pá de neve, o resto de sua ração. Aurora o observava, a cabeça inclinada, uma inteligência cautelosa em seu olhar. Ela não sabia o que era um helicóptero, mas sentia a mudança na urgência do homem. Ela sentia a ameaça que vinha do céu. Quando sua mochila estava pronta, Kael a colocou nas costas. Ele não se moveu em direção a ela. Em vez disso, deu as costas para a loba e sua ninhada e começou a caminhar em direção às montanhas que se erguiam no horizonte, uma muralha de rocha e neve. Ele deu 10 passos e parou. Sem se virar completamente, ele olhou por sobre o ombro. Aurora ainda estava lá, parada, os filhotes se agitando ao redor de suas patas. Havia confusão em seus olhos, mas também o resquício daquela confiança forjada na tempestade. Kael não a chamou. Ele não fez nenhum som. Ele apenas esperou, um convite silencioso, suspenso no ar gelado. Aquele era o verdadeiro teste. Ele havia salvado a vida de seu filhote, mas agora pedia que ela confiasse a ele a liberdade de todos eles. Por um longo momento, nada aconteceu. O zumbido do helicóptero ficou um pouco mais alto. Kael sentiu um nó se formar em sua garganta. E então ela se moveu. Com um ganido baixo para reunir sua ninhada, Aurora começou a segui-lo. Foi um ato de fé tão profundo, tão contrário a todos os instintos de um animal selvagem, que Kael sentiu o peso daquela responsabilidade em cada osso de seu corpo. A jornada era uma tortura lenta. Os filhotes eram pequenos demais. Suas pernas mal conseguiam andar na neve funda. A cada poucos metros um deles caía, e Aurora tinha que parar, pegá-lo gentilmente com a boca e carregá-lo por um trecho. Kael assumiu o papel de batedor. Ele usava seu conhecimento do terreno para encontrar o caminho mais fácil, evitando os montes de neve mais profundos e as áreas de gelo mais fino. Ele era o escudo humano daquela pequena alcateia, mas ele sabia que apenas fugir não era suficiente. A equipe de resgate era experiente. Eles encontrariam seus rastros. Ele precisava não apenas desaparecer, mas criar uma ilusão. Em um ponto, ele os guiou para um riacho raso e congelado, onde a água corrente sob o gelo apagaria suas pegadas por um longo trecho. Em outro, ele usou um galho de pinheiro para varrer a neve atrás deles, borrando os contornos de suas pegadas, fazendo-as parecer velhas e desgastadas pelo vento. O ato final de sua rebelião foi o mais arriscado. Deixando Aurora e os filhotes escondidos em uma pequena reentrância de rochas, ele voltou sobre seus próprios passos por quase 1 quilômetro. Então, deliberadamente, ele começou a criar uma trilha falsa. Ele caminhou em direção a um vale aberto, um lugar óbvio para onde uma criatura em fuga poderia ir. Ele usou a ponta de seu bastão de caminhada para criar marcas que, à distância, poderiam se parecer com as pegadas de pequenos filhotes. Foi um engano meticuloso, uma mentira contada na linguagem da neve, usando toda a sua perícia de rastreador para enganar seus próprios colegas. Quando terminou, ele voltou para a família, movendo-se cuidadosamente sobre as rochas para não deixar novos rastros. O som do helicóptero agora era um pulsar constante no céu, ainda distante, mas se aproximando. Ele não tinha mais tempo. Ele os guiou para cima, para da encosta da montanha, para um lugar que não estava em nenhum mapa. Um lugar que ele havia descoberto anos atrás durante uma tempestade e mantido em segredo. Era uma pequena fenda na rocha, quase invisível, escondida atrás de uma cortina de raízes de pinheiros antigos. A entrada era estreita, mas se abria para uma pequena toca seca e protegida,
um santuário perfeito contra o vento e os predadores, um lugar para um novo começo. Ele a guiou para dentro da fenda, um gesto silencioso com a cabeça, indicando o caminho. Aurora hesitou por um instante, farejando a entrada escura. Mas ela olhou para Kael, depois para seus filhotes, e a escolha foi clara. Um por um, ela empurrou os pequenos para dentro da segurança da rocha antes de entrar, desaparecendo na escuridão. Kael ficou do lado de fora, o coração batendo uma melodia estranha de triunfo e perda. Ele havia conseguido. Eles estavam seguros. Mas o som do helicóptero, agora um zumbido claro e ameaçador, o lembrou de que sua missão ainda não havia terminado. Este era o momento da despedida. Não haveria afagos, nem palavras. Apenas um abismo de silêncio entre duas espécies que, por um breve momento, haviam compartilhado uma luta pela vida. Ele se aproximou da entrada da toca. Lá dentro, no escuro, 2 pontos de luz amarela o observavam. Eram os olhos de Aurora. Ele não conseguia ver seu corpo, mas sentia sua presença, sua vigilância. Lentamente, Kael tirou a mochila das costas, pegou o último pedaço de carne seca que tinha e o colocou no chão, na entrada da toca. Não era mais uma oferta de paz, mas um presente de despedida. Um último gesto de cuidado. Ele se levantou, deu um passo para trás e, pela primeira vez, permitiu-se olhar diretamente nos olhos dela. Naquele olhar, ele não viu um animal selvagem. Ele viu uma rainha exilada, uma mãe guerreira, uma sobrevivente. E ele esperava que em seus olhos ela visse não um humano, mas o aliado que a ajudou a proteger seu reino. Um leve inclinar de cabeça por parte dela foi a única resposta. Foi o suficiente. Era um adeus. Com o peso do mundo em seus ombros, Kael se virou e começou a descer a montanha. O helicóptero estava circulando o lago congelado agora, uma libélula mecânica procurando por sinais de vida. Eles logo encontrariam seus rastros, a parede de neve, talvez até vestígios de sangue do parto. Eles seguiriam as pegadas até onde pudessem, e era por isso que o ato final de rebelião de Kael precisava ser perfeito. Ele não voltou pelo caminho que os trouxera. Em vez disso, ele desceu por uma encosta rochosa onde seus pés não deixariam marcas. Ele retornou ao vale, ao ponto onde havia deixado a trilha falsa. O helicóptero passou por cima dele uma vez, mas sua roupa de camuflagem de inverno o tornava quase invisível contra a paisagem. Ele ficou imóvel, como uma pedra, até que a aeronave se afastasse. Então, ele começou a trabalhar. Ele pegou seu rádio e fez a chamada que selaria seu engano. Base, aqui é Kael. Câmbio. A voz do outro lado soou ansiosa. Kael, onde você está? A equipe de extração está no local. Eles encontraram um ninho improvisado, mas não há sinal dos animais. Câmbio. Kael respirou fundo, o ar gelado queimando seus pulmões. A mentira precisava ser crível. Eu segui os rastros, a loba e os filhotes. Eles não aguentaram. As pegadas seguem para o norte em direção ao cume desolado. Estão fracas. A tempestade deve tê-los pegado em campo aberto. Não creio que tenham sobrevivido à noite. Estou voltando para o ponto de encontro. Câmbio e desligo. Ele não esperou por uma resposta. Cada palavra era uma faca em sua consciência profissional, mas uma canção de ninar para sua alma. Ele sabia que a equipe, por protocolo, seguiria a trilha falsa que ele havia criado. Eles procurariam por horas, talvez dias, e não encontrariam nada. Eventualmente, eles declarariam os espécimes como perdidos, vítimas da tempestade. O caso seria fechado. Aurora e sua linhagem seriam apagadas dos registros, tornando-se um fantasma, uma lenda. E apenas em lendas, a verdadeira liberdade é possível. Antes de seguir para o ponto de encontro, ele fez uma última coisa. Ele subiu em uma pequena elevação que lhe dava uma visão distante da montanha onde ficava a toca secreta. De longe, ele não conseguia ver a fenda na rocha. Era perfeitamente escondida, exatamente como ele se lembrava. Ele ficou ali por um longo tempo, o vento assobiando em seus ouvidos, enquanto o helicóptero se tornava um ponto cada vez menor no céu, seguindo a direção de sua mentira. Ele não viu a aurora novamente, mas enquanto observava a montanha silenciosa,
Ele imaginou. Imaginou os filhotes crescendo fortes e seguros, aprendendo a caçar sob o olhar atento de sua mãe. Imaginou uma nova alcateia de pelos prateados correndo por aquelas florestas, uivando para a lua. Ele salvou a vida deles no gelo e agora, com uma mentira, ele lhes devolvia a liberdade. Ele havia quebrado todas as regras de sua profissão, mas finalmente havia cumprido a única lei que importava. A lei do coração que o assombrava desde o dia em que ele deixou um filhote de urso para trás. Naquele silêncio, Kyle finalmente encontrou sua paz. Os anos que se seguiram foram silenciosos. O tempo, como um rio lento, suavizou as arestas da memória de Kyle, mas nunca apagou a imagem daquela noite no gelo. Ele se aposentou, trocando as vastidões brancas por uma pequena cabana, na orla da mesma floresta que um dia patrulhou. Seu rosto, antes um mapa de invernos rigorosos, agora exibia a serenidade de quem fez as pazes com seus fantasmas. Ele nunca mais falou sobre a loba prateada. Para o serviço florestal, a alcateia da Pedra da Lua era uma nota de rodapé trágica nos anais da vida selvagem, uma linhagem extinta na grande nevasca daquele ano. A mentira de Kyle tornou-se a verdade oficial, um segredo que ele guardava não com culpa, mas com um orgulho silencioso. Certa manhã, com o cheiro de pinho e terra úmida entrando pela janela, o carteiro deixou um envelope pardo em sua caixa de correio. Não era uma conta, nem propaganda. O remetente era um nome que Kyle não via há muito tempo. Um jovem guarda florestal que ele havia treinado anos antes. Um garoto com olhos atentos e um respeito profundo pela floresta. As mãos de Kyle, agora marcadas pela idade, tremeram um pouco ao abrir o lacre. Dentro não havia uma carta, apenas uma única fotografia, impressa em papel brilhante. Era uma imagem noturna, granulada, claramente tirada por uma câmera de monitoramento ativada por movimento. A data e a hora estavam impressas no canto inferior. A cena era de uma clareira iluminada pela lua. E no centro da imagem estava a resposta para a pergunta que Kyle nunca se atreveu a fazer em voz alta. Era uma alcateia, mas não uma alcateia qualquer. Eram magníficos, de uma beleza quase sobrenatural. Seus pelos, sob a luz pálida, brilhavam com um tom prateado inconfundível. A linhagem da Pedra da Lua. Eles não eram apenas um ou dois sobreviventes. Havia mais de uma dúzia deles, fortes, saudáveis, exalando o poder de uma família que havia reconquistado seu território. E à frente de todos, com o peito estufado e um olhar que continha a sabedoria de gerações, estava o Alfa. Um lobo jovem, no auge de sua força, cuja postura de liderança era inegável. Kyle aproximou a foto de seus olhos. Havia uma pequena cicatriz quase imperceptível acima do olho direito do Alfa, uma marca que ele não poderia reconhecer. Mas ele não precisava. Ele sentia. Aquele era ele, o pequeno corpo gelado que ele havia segurado em suas mãos. O filhote cujo coração ele havia massageado de volta à vida com o calor de seu próprio sopro. Uma única lágrima, quente e salgada, rolou pelo rosto enrugado de Kyle e caiu sobre a fotografia. Não era uma lágrima de tristeza, mas de uma validação tão profunda que parecia lavar a última sombra de dúvida de sua alma. A linhagem não havia apenas sobrevivido, ela havia florescido. Sua rebelião silenciosa, seu ato de compaixão que quebrou todas as regras, não havia salvado apenas uma família. Havia salvado um legado, uma herança genética. Uma geração inteira que agora corria livre por aquelas florestas, seus uivos se juntando à canção do vento. A atitude de Kyle tornou-se um testemunho vivo, um segredo guardado pela montanha, de que às vezes a lei mais importante a ser seguida não é a que está escrita nos livros, mas a que pulsa, silenciosa e inabalável, dentro do coração. Aquela fotografia, guardada agora em uma caixa de madeira junto às suas memórias mais preciosas, era a prova de um ecossistema restaurado, não pela ciência ou por programas governamentais, mas por um único ato de desobediência movido pela empatia. A atitude de Kyle nos lembra que o mundo selvagem não é apenas um conjunto de dados a serem gerenciados, mas uma teia de vidas, cada uma com sua própria história, sua própria luta
e seu próprio direito de existir. E que, às vezes, a maior contribuição que podemos dar não é seguir o mapa, mas ter a coragem de nos perdermos para encontrar um caminho melhor, guiados apenas pela bússola do nosso próprio coração. A história da alcateia da Pedra da Lua não está em nenhum livro de registros, mas ela vive escrita no vento que sopra pelas montanhas, no brilho prateado de um lobo que corre sob a lua e na memória silenciosa de um velho guarda florestal que aprendeu que salvar uma vida é, no fim das contas, a única maneira de salvar a si mesmo. Se essa jornada de alguma forma conversou com você, deixa o número 1 aqui nos comentários. Não precisa dizer mais nada. Esse simples gesto é um sinal de que você esteve aqui conosco e sentiu a força dessa história. E se você acredita que histórias como a de Kyle e Aurora precisam ser contadas, te convido a se inscrever no canal para não perder as próximas jornadas. Ainda há muitos ecos de coragem por aí para a gente ouvir juntos.